vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a Chapoprevô, por estarmos mais uma vez aqui reunidos para realizar esse Evangelho. E também para agradecermos pelos 96 anos de luz que temos aqui conosco. Que Jesus nos ilumine e nos ampare sempre. Pedimos que as águas que foram trazidas sejam fluidificadas para servir de bálsamo à saúde daqueles que dela fizerem uso e que possamos seguir na nossa caminhada firmes, confiantes e sempre tentando seguir os ensinamentos do Cristo. E que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o aniversário do nosso centro e vamos ver o Evangelho, capítulo 17, item 10, o homem no mundo. O item 10 é um espírito protetor que fala em Bordeaux, 1863. Então, eu vou ler uma partezinha só. Ele diz assim, ó: não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, é um espírito que estamos falando, né? Para viver sobre a observação do Senhor, seja preciso entregar seu silício e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sejam felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Então, nós estamos há 96 anos de mãos entrelaçadas com a espiritualidade. E o símbolo de mãos entrelaçadas nos lembra uma união de esforços, companheirismo, confiança, cuidado e solidariedade. E esse mês, quando estamos festejando os 96 anos da nossa Casa Espírita, são 96 anos que várias pessoas se reúnem em busca do que Jesus veio nos ensinar, que é amar, amar e amar. Então, nesse mês comemorativo, é muito importante lembrarmos das bênçãos e dos aprendizados que nós temos nas tarefas que nós assumimos e evidenciamos nessa Casa Espírita. E quanto isso colabora para o nosso equilíbrio e para a nossa conduta correta e saudável. Porque, como orientou Jesus, o espírita deve viver no mundo sem ser do mundo. Então, no ano de 1858, foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se tornou o primeiro centro espírita do mundo, e seu presidente foi Allan Kardec, seu primeiro presidente. O nosso centro espírita, ele tem origem no ano de 1930, quando foi elaborado o seu primeiro estatuto, e sendo escolhido como seu mentor espiritual Dr. Eduardo Chapoprevô, que era médico na cidade do Rio de Janeiro e foi considerado pai da cirurgia moderna do Brasil, porque no ano de 1900, na primeira vez na história da medicina, ele separou duas meninas gêmeas siamesas
que estavam unidas pelo tórax e pelo fígado. Eduardo Chapoprevot nasceu em 25 de junho de 1864 e desencarnou em 1907, aos 47 anos. Em 1930, aqui em Quaraí, uma senhora, Dona Serafina Palma de Oliveira Mota, era uma mãe desesperada porque o seu filho estava com uma torção intestinal, que na época era chamado nó nas tripas, e através da sua fé e da sua mediunidade, ela foi atendida pela espiritualidade superior. Quando ela pedia pela saúde do filho, ela ouviu uma voz que a aconselhava a enfaixar a barriga da criança e pegá-la pelos pés, colocando-a de cabeça para baixo. E isso aí resultou na solução do problema, a criança melhorou. Após, numa sessão mediúnica, o espírito que a ajudou se manifestou e se identificou como sendo um médico que atuou na cidade do Rio de Janeiro, de nome Chapoprevot. Nessa reunião mediúnica, ficou decidido que seria fundado um centro espírita e que o mentor espiritual seria esse médico, Eduardo Chapoprevot. E aqui estamos nós, recebendo bênçãos e muitas graças. Então, desde essa data, os membros da nossa casa espírita continuam entrelaçando as mãos entre todos, tanto encarnados como desencarnados, todos que aqui trabalham e que estão junto conosco nesta missão de luz. O Centro Espírita, ele nos dá muitas oportunidades de vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Emmanuel nos diz: tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiremos alcançar as realizações do trabalho e do estudo, que nos farão atingir os elevados objetivos a que estamos destinados no caminho do aperfeiçoamento e da evolução. Sabemos que é muito importante para o ser humano estar frequentando seriamente um templo religioso, não importa qual seja, e abraçando as tarefas religiosas desse templo, para que possa fortalecer a sua fé e desenvolver forças morais para enfrentar os desafios existentes sem perder o rumo da sua vida. Como somos espíritas, o Centro Espírita nos proporciona muitas oportunidades para abraçarmos essas tarefas, mas para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é estudar e ter o conhecimento da doutrina, começando assim o aprendizado intelectual para poder realizar as outras atividades. Quando percebemos que há muita carência espiritual nos seres humanos, nós, quando trabalhamos no Centro Espírita, notamos a alegria e a paz que toma conta de nós, porque essa vivência nos dá um grande aprendizado. Nós aprendemos a reclamar menos da vida, porque nós ficamos conhecendo a dor do outro. E na expectativa de ajudar e acolher, muitas vezes nós esquecemos os nossos problemas, porque sabemos que podemos contar sempre com o amparo da espiritualidade amiga, porque também com eles estamos de mãos entrelaçadas. Nos dias de hoje existe muita depressão, muito vazio existencial e queixas, mas quando nos empenhamos no trabalho da caridade, nós conseguimos viver com alegria e sem reclamações, deixando um bom exemplo para que os outros identifiquem a beleza do trabalho voluntário e os seus reflexos sobre a nossa vida. Assim, nós notamos como são abençoadas as tarefas espíritas
e felizes são aqueles que assumem com seriedade e amorosidade. Nesses tempos de transição, nós notamos a presença do materialismo, do individualismo, da busca do prazer, do exibicionismo, e podemos agradecer por termos o Espiritismo em nossas vidas e valorizar as tarefas que temos a oportunidade de desempenhar aqui, nesse cantinho de luz. Tarefas essas que nos ensinam e nos vão lapidando, que nos dão entendimento para que possamos viver a realidade da nossa encarnação e também para que possamos, através da convivência com as outras pessoas, levar a mensagem do Cristo pelas nossas escolhas, pelos nossos ideais e pela nossa conduta. Jesus nos ensinou: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele nos convidava sempre ao exercício das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos nós conseguiremos manter o espiritual em nós. Com o amor nós vamos estimular o amor. Com humildade nós vamos gerar humildade. Com a paz nós ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, nós estimularemos a paciência alheia. E com a caridade em nossa vida, nós semearemos a caridade no próximo. Então, com a nossa fé, nós garantiremos a fé ao redor de nós. Cada um procura o alimento espiritual dependendo da sua posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre os despojos, e o homem busca emoções, e cada espírito é único em sua caminhada. Existem aqueles que se alimentam de tristeza, outros se isolam, alguns procuram só o prazer, outros a revolta, o conflito, as aflições, as mentiras. Mas aquele que já cansou ou que já entendeu a brevidade da vida, procura a luz para aprender a semear o amor em companhia de Jesus, que apenas nos faz o convite ao trabalho, ao amor e ao entendimento. A nossa necessidade básica é a luz própria, de esclarecimento íntimo e de autoeducação. O Espiritismo não deixa a menor dúvida quando nos diz que o espírito volta à vida física, que ele volta à Terra para iluminar-se, aprimorando-se intelectual e moralmente. Ninguém regride. A iluminação interior é o objetivo essencial da reencarnação. E essa iluminação, esse crescimento espiritual, nada tem a ver com isolamento, afastamento do convívio com o próximo, e abdicar das festividades saudáveis e de momentos de entretenimento e prazer. Somente encontraremos o reino de Deus que está dentro de nós através da vivência de situações felizes algumas e desagradáveis outras, e do convívio com outros companheiros de caminhada evolutiva, sendo alguns espíritos difíceis e exigentes, mas que nos ajudarão a fazer brilhar a nossa própria luz, e outros serão espíritos equilibrados que irão iluminar a nossa alma. Jesus, que é o modelo e guia das nossas vidas, ao convidar os discípulos a caminharem com ele na implantação do amor na Terra, nunca exigiu que eles se distanciassem do próximo e que abandonassem seus trabalhos profissionais.
Jesus sempre manteve a convivência com ricos e pobres, com os saudáveis do corpo e os doentes, e sempre teve grande mobilidade social e esteve em diversas festividades. Por isso, nós temos que buscar o aprimoramento espiritual sem fugir da experiência da vida e das pessoas, buscando sempre a reflexão, a oração silenciosa de comunhão com os benfeitores espirituais, a fim de nos fortalecermos moralmente para os desafios naturais da vida em um planeta de provas e expiações. Ele sempre impulsionou os apóstolos que saíssem de si para servirem o próximo. No capítulo 17, que eu li no início, né? Está clara a proposta da vivência da espiritualidade no dia a dia das nossas vidas. No item 10, o homem e o mundo, o espírito protetor nos fez a proposta, nos propôs a necessidade de purificar os nossos corações e santificar os nossos atos, mas convivendo com os homens do nosso tempo. Ele disse assim, ó, o que está escrito aqui no Evangelho: não acredite que ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora da lei da sociedade em que são obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver como os homens da sua época, vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que faltam para o seu retorno. E essa lição também nos lembra a proposta do Cristo de vivermos no mundo sem sermos do mundo. A gente sabe que não é daqui, né? Por isso, a nossa missão, por mais simples que seja, é a de realizar o melhor, cumprindo o dever moral em cada situação e com as pessoas que encontramos, deixando no mínimo uma palavra de esperança ou uma vibração de felicidade que a contagie. Vamos analisar o nosso comportamento no trabalho, no lar, no interior do templo religioso, durante as nossas viagens de férias, diante das pessoas que passam por nós na rua, com os animais, com o meio ambiente. Vamos analisar como somos. Nós precisamos ser os mesmos em qualquer ambiente, sendo pessoas agradáveis com todos, usando a nossa palavra para levantar o ânimo das pessoas, atentos às que estão sofridas e precisam do nosso suporte amoroso. Não podemos nos omitir diante do sofrimento. Temos que ser um bom cristão onde estejamos. O bem tem que predominar em todas as nossas atitudes. Não podemos perder o ânimo de construir um mundo melhor. Jamais desperdiçar as oportunidades do dia a dia para expressar a nossa espiritualidade e identificação com as propostas de Cristo. Diante dos que nos odeiam, façamos silêncio e oremos por eles. Não podemos ter dúvida de que é no dia a dia que nós promovemos o bom combate, procurando sempre fazer o melhor e vivendo sempre no bem. O esforço da cooperação e assistência
não depende de raça, nem de religião, nacionalidade, cor de pele, orientação sexual, condição social ou qualquer situação que diferencie o outro de nós. É só estarmos dispostos a entrelaçar as mãos e cooperar. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos faz um convite. Reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem, para que se faça em toda parte o bem de todos. Cooperar é associar-se ao outro em uma proposta recíproca de auxílio, solidariedade e fraternidade. É uma ruptura com o individualismo e a competitividade. A natureza, nos diversos reinos, está sempre nos demonstrando que sem cooperação não se sobrevive. Nós, seres humanos, sabemos da importância da cooperação, principalmente nos momentos de grandes dificuldades ou calamidades públicas, que atingem a sociedade de tempos em tempos. A gente se une, né? Então, as pessoas entrelaçam as mãos, se unem para ajudar. Resta-nos aprender a ser fraternos e cooperadores em todos os momentos. Os princípios do Espiritismo, que são a justiça divina, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a perfectibilidade do espírito, nos dão as bases da espiritualidade e provocam profundas alterações no nosso modo de enxergar e de agirmos no mundo. Aprendemos a cooperar ao invés da disputa. É mais gratificante para o nosso espírito cooperar com os outros do que vencê-los. Podemos dizer também que contribuir para o bem-estar do outro é estar trabalhando por causa própria, porque a influência do grupo com o qual nós convivemos tem uma influência muito grande sobre nós. Se nós estamos num ambiente bom, nós estaremos recebendo boas energias. Para nos sentirmos em paz, harmonia e bem-estar, é importante que o ambiente em que convivemos também esteja assim. E eu achei no livro Caminhos do Amor, pelo Espírito Maria Dolores, um conselho. Ela diz assim, ó: prossegue, trabalha, aprende. Age e auxilia a alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faz a luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus. E que assim seja. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento e pedir a Jesus que possamos, por muitos anos, estar aqui, festejando e caminhando junto com todos que pedem pelo amor, pela caridade e pela luz. Que possamos voltar aos nossos lares melhores do que chegamos e conscientes da nossa caminhada evolutiva. E que assim seja. Agora vamos ouvir novamente o grupo Vocal Esperança.